Eu fiquei internada por 46 dias, né? E eu não sei se os irmãos acreditam em milagre, mas a minha vida é um milagre. Não era para mim estar aqui, era para mim estar morta. Mas Deus ainda faz milagres. Eu vou ler um versículo aqui, não precisa nem os irmãos abrir para não tomar muito tempo. Eu vou tentar ser breve. Então, eu fiquei 46 dias internada, vou tentar resumir aqui bastante. Mas o período que eu estive internada, em tudo que o Senhor fez na minha vida, eu falei: Senhor, eu não vou deixar de contar nada. E quando eu tiver a oportunidade, eu vou contar tudo. Eu não vou deixar de contar nada que o Senhor fez na minha vida. Eu vou estar lendo aqui em Provérbios 16:9, que diz assim: no coração o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor determina os seus passos. E aí, irmãos, nós temos mania, nós seres humanos, e é normal de nós planejarmos muito, né, a nossa vida. E eu e o meu esposo, nós planejamos durante 8 anos a chegada da nossa filha, a Isis, sabe, com a minha mãe, né? E foram 8 anos planejando isso, né? Meu esposo até brincava falando que eu sempre enrolava ele, né? Eu falava: não, deixa eu terminar a faculdade, deixa a gente ter uma casinha, deixa a gente ter uma estabilidade financeira, deixa a gente ter um carro. E isso passou-se, dizer que eu enrolei, né, 8 anos para nós podermos ter a nossa filha, né? E quando foi em outubro de 2023, eu engravidei pela primeira vez, né? Mas infelizmente eu tive uma gestação anembrionária. Não sei se os irmãos já ouviram falar. É uma gestação bem comum, onde se tem o saco gestacional, porém o embrião não se desenvolve, né? E aí eu tive que fazer uma curetagem em novembro de 2023. Infelizmente minha gestação não foi pra frente, né? Mas, para honra e glória do Senhor, 3 meses depois eu engravidei. E em março de 2024 eu engravidei da Isis. E a data prevista para o parto era para o dia 24 de novembro de 2024, do ano passado, né? E aí, irmãos, durante toda a minha gestação eu fiz todo um planejamento, né? Graças a Deus o Senhor nos abençoou financeiramente. Eu tinha um convênio muito bom, nós tínhamos um convênio muito bom. E eu estava fazendo acompanhamento da minha gestação em uma das melhores maternidades aqui de São Paulo, graças a Deus, lá no Santa Joana. E a minha gestação foi super tranquila, eu fiz fisioterapia pélvica, fiz todo o planejamento, fiz todo o acompanhamento, tudo direitinho. Minha gestação foi super tranquila, ocorreu tudo bem, nada fora do comum, né? E como os irmãos sabem, muitos irmãos aqui que são próximos, né? A gente fez todo aquele planejamento, chá de bebê, chá revelação, chá para a igreja, tudo que eu podia fazer, tudo que eu tinha direito, o Senhor me abençoou e eu fiz, né? E foi toda aquela alegria, todo aquele planejamento, né? E aí chegou a data provável do parto, dia 24 de novembro, e infelizmente a Isis não veio, né? E aí acabou que chegou em 41 semanas e nada da Isis vir. Aí eu e meu esposo falamos: não, vamos para a maternidade, e aí quando a gente chegar lá a gente tenta induzir o parto, porque o meu desejo era ter um parto normal, né? E aí quando foi no dia 1º de dezembro, eu me internei. E aí eu tentei fazer a indução do parto, né? Eu comecei a indução do parto às 5h30. Quando foi às 18h40, a minha bolsa se rompeu, mas infelizmente tinha fezes do bebê, né? E na minha bolsa. E aí, que foi um mecônio, né? E aí não dava pra continuar o parto normal. E aí os médicos optaram por fazer uma cesárea de emergência. E aí tudo bem. Eu fiquei triste, né? Mas eu falei: não, o que importa é a saúde da minha filha e vamos então. E aí fui batendo bastante contrações. Aí fizeram uma raca e tudo. Quando foi às 19h45, a Isis veio ao mundo, ela nasceu, graças a Deus, né? E aí, irmão, no dia seguinte, no dia 2, eu, como de costume, né? Sempre depois do parto, as mãezinhas tentam levantar, né? Pra caminhar. E aí eu tentei me levantar pela primeira vez, não consegui. Tentei me levantar pela segunda vez, desmaiei de novo. Tentei me levantar depois de um outro momento, pela terceira vez, desmaiei de novo. Aí os médicos acharam estranho, né? Pra quem não sabe, né, eu sou enfermeira também. Eu achei estranho, mas eu pensei: sei lá, deve ser a pressão, né? Mas aí os médicos, por bem, acharam necessário fazer um ultrassom. E aí fizeram um ultrassom e viram que na incisão da minha cesárea tinha se formado um hematoma, né? Uma bolsa de sangue, e precisava se fazer uma abordagem, né? Uma cirurgia, irmãos, até para quem é leigo, sabe que tem os seus riscos,
Jesus, né? E ainda mais quando a gente é da área da saúde, aí a gente se preocupa mais ainda, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, não acredito nisso, vou ter que ser reabordada de novo. Para quem não sabe, irmão, ser reabordada, eles têm que abrir novamente a cirurgia, né? E assim se fez. Aí o médico me explicou e falou assim, olha, infelizmente fez um hematoma, a gente vai ter que abrir novamente a sua cirurgia para a gente limpar esse hematoma. E assim foi feito. E aí no dia 2 de dezembro, foi feito essa drenagem desse hematoma. E aí, irmãos, eu já fui encaminhada para a UTI, né? Fiquei entubada, só que foi uma intubação com um tempo menor, e eu fiquei 2 dias entubada. E aí tudo bem. E aí depois disso, eu comecei a sangrar muito, irmãos, comecei a sangrar muito, e o meu HB começou a cair, né? Só para os irmãos saberem, o HB é um exame de sangue, né? Que ele avalia os componentes do sangue, e para a mulher tinha que estar num valor de 12 para cima. O meu HB foi para 5, né? E eu sangrando. E aí começou a jornada que muitos irmãos acompanharam aqui, que foi eu recebendo bastante bolsas de sangue, né? E aí meu HB foi para 5, os médicos começaram a pedir bolsas de sangue para mim, e eu fui recebendo, né? E eu até agradeço aos irmãos, aqueles que doaram, a gente teve bastante doações, graças a Deus. E eu comecei a receber bolsas de sangue para ver se esse HB subia. E aí, quando foi no dia 4 do 12, a minha pequena Isis veio para casa e teve alta, né? 3 dias depois do parto. Aí meu coração já ficou aflito, né? Porque imagina, coração de mãe, você quer estar perto do seu filho, né? E aí eu já fiquei meio assim, mas assim, irmãos, em todo tempo eu sempre crendo no Senhor, agradecendo a Ele, dando graça em todos os momentos que eu estava passando. Mas aí a Isis foi para casa, a minha avó, ou a avó dela, a minha sogra, ficou com ela e com o meu sogro, e a Ingrid cuidando, né? Meu coração já estava todo despedaçado, mas amém. E aí, irmãos, quando foi no dia 5 do 12, 5 dias depois do meu parto, fizeram de novo o ultrassom e novamente se refez o hematoma, irmãos. E novamente, e aí fizeram ultrassom, fizeram tomografia, fizeram angiotomografia, outros exames de imagem, e nesses exames de imagem eles buscavam ver da onde estava vindo esse sangramento. E assim, eles procuravam e não tinha uma fonte da onde estava vindo esse sangramento, não tinha um foco. Então assim, fizeram mais exames e não tinha nenhum sangramento ativo, mas a bolsa de sangue continuava se refazendo. E aí, pela segunda vez, eu tive que ir para o centro cirúrgico novamente, para eles abrirem novamente a minha incisão cirúrgica e drenar de novo esse hematoma. Foi a terceira cirurgia que eu fiz. E aí eu tive que ser entubada novamente, só que essa intubação também, eu não precisei ficar muito tempo entubada. E aí foi colocado 2 drenos em mim, irmãos. Depois que eu voltei do centro cirúrgico, irmãos, esses drenos de sangue, a cada 5 minutos, essas bolsas se enchiam tanto, irmãos. Tanto de sangue que eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, ainda vai ser da área da saúde. Meu Deus do céu, como pode, Senhor? Tá vindo tanto sangue assim, e fazem exames e ninguém identifica o que está acontecendo, meu Deus, porque não questionava, irmãos. Independente de tudo que estava acontecendo comigo, eu não questionava. Eu só falava, Senhor, eu te agradeço por tudo que eu estou passando e eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. E assim foi a minha segunda reabordagem cirúrgica, né? E aí, irmãos, o inimigo ele é muito sujo, né? E ele se aproveita da nossa fragilidade. E aí eu lembro que teve um dia, depois dessa minha segunda abordagem cirúrgica, meu esposo estava comigo de acompanhante. E aí depois ele trocou com a minha mãe. Ele saiu e a minha mãe ficou comigo. E aí quando eu e minha mãe conversando ali, minha mãe me dando força, ó, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E aí um familiar nosso faz uma ligação para minha mãe, né? Um familiar nosso faz uma ligação. Esse familiar é de uma religião, outra denominação, que não a nossa, cristão, né? E aí pergunta pra Carol se ela não quer uma ajuda espiritual. Porque se ela quiser uma ajuda espiritual, ela me dá 5 mil reais e quando for, isso era no final de semana, quando for na terça-feira, ele vai tirar ela daí. Era o inimigo, tá, irmãos? Só pra vocês saberem. E se ela der 5 mil reais, eu tiro ela daí terça-feira. E aí pergunta pra ela se ela não quer. E aí eu falei, na mesma hora que minha mãe falou, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, porque quem vai me tirar daqui vai ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmão, só Deus sabe como que eu tava fragilizada, né? E o inimigo, ele se aproveita dessas situações, né? Se fosse outra pessoa num momento desse de fragilidade, iria acabar aceitando, né? Mas eu falei, não, eu vou ficar aqui o tempo que for, eu vou ficar e quem vai me tirar daqui vai ser o meu Deus. E aí,
volta do dia 6, os médicos, eles, durante esse período, eles estavam sempre tentando identificar, fazendo exames para tentar identificar o que estava acontecendo comigo, e nenhum médico estava identificando o que estava acontecendo. E aí eles falaram assim: olha, vai chegar um especialista, um hematologista, como você está tendo um sangramento, o médico hematologista, ele é especialista nessa área, ele é a nossa esperança para tentar ver o que está acontecendo. E aí, irmãos, meu parto foi no dia 1, quando foi no dia 6, foi que esse médico chegou. Como era final de ano, esse médico estava viajando, né? E era a minha esperança. E aí esse médico chegou 6 dias depois, e aí ele pediu alguns exames mais específicos, mais detalhados, e tudo bem. E aí, irmãos, quando foi no dia 9 do 12, fizeram de novo os novos exames, ultrassom, exames de imagem, e identificaram novamente que se formou outra bolsa de sangue, irmãos. E aí eles falaram assim: olha, infelizmente a gente vai ter que te levar para o centro cirúrgico pela 4ª vez. Irmãos, imagina meu desespero sendo da área da saúde. E aí, irmãos, nessa hora eu lembro que eu peguei, e sendo da área da saúde, irmãos, a gente sabe que é muito difícil você sair de uma 3ª cirurgia. Uma 2ª cirurgia já é muito arriscada, imagina em 3ª, né? E aí, naquele momento, irmãos, eu peguei, eu olhei pro meu esposo e falei assim: olha, pede pra igreja orar por mim, porque eu não sei se eu vou voltar dessa cirurgia. Não era falta de fé, irmãos, é porque, querendo ou não, a gente olha também, não tem como fugir disso. Você sendo da área da saúde, você olha também pelo lado da ciência, né? Então não é só questão espiritual de ter fé, a gente vê a realidade também, né? E aí eu peguei e falei: olha, ora, pede pra igreja. A igreja já estava em oração por mim. Pede pra igreja orar por mais que vou, porque eu não sei se eu vou. E aí, nesse momento, os médicos, Deus é tão bom, que às vezes a gente pede para Deus, a gente ora e espera que Deus venha mandar. E eu e meu esposo sempre orava: Deus, manda alguém para vir falar com a gente. E a gente sempre espera que venha alguém assim, uma pessoa falar com a gente, né? Eu esperava que Deus usasse alguém para chegar lá e falar assim para mim: olha, fica calma, vai dar tudo certo, eu tô com você, vai ficar tudo bem. E, irmãos, era um momento de deserto, porque a gente não via resposta, a gente não via solução, ninguém sabia o que estava acontecendo, os médicos não sabiam o que estava acontecendo. E aí tinha um médicozinho lá, o Dr. Makoto, muito querido, um senhorzinho que era um amor de pessoa, e ele sempre acalmando a gente, e fazia questão de sempre estar em todas as minhas cirurgias. Ele falou assim: olha, eu vou tomar frente dessa cirurgia agora, e eu vou reunir mais 5 médicos. E eu vou reunir 5 especialidades diferentes. Irmãos, em todo o tempo o Senhor estava cuidando de mim. E aí esse médico, irmãos, ele reuniu os 5 melhores médicos daquela unidade. Já é um hospital muito bom, todos os médicos ali já são muito bons. Só que ele falou: eu vou reunir 5 especialidades diferentes, mas os 5 melhores médicos dessas especialidades. E assim ele fez. Ele, médico da cirurgia geral, médico da cirurgia cardíaca, médico vascular, médico ginecologista. Reuniu ele e mais 5 médicos. E aí entrou ele e mais 5 médicos naquela sala lá onde eu estava. E aí eles falaram: olha, a gente vai tentar de tudo agora, cada um na sua área vai tentar contribuir de alguma forma para a gente te tirar dessa. E aí, irmãos, eu lembro que eu peguei, olhei para eles e falei assim: olha, eu só peço que vocês façam de tudo, e o que vocês não puderem fazer, o meu Deus vai fazer. E só me ajuda a voltar para casa para cuidar da minha filha e ficar com a minha família. Só isso que eu te peço, que eu peço para vocês. E aí eu tive que ir pela 4ª vez para o centro cirúrgico, fazer novamente a reabordagem desse hematoma. Fui entubada pela 3ª vez, só que essa intubação foi um pouquinho pior. Era uma cirurgia, irmãos, que era para ter duração de 2 horas, e essa cirurgia durou 6 horas. Imagina o desespero do meu esposo. Ficou lá esperando, não tinha resposta nenhuma, não tinha notícia nenhuma. E não sabia, ninguém falava nada. Era uma cirurgia que era para durar 2 horas, durou 6 horas. E aí, depois que eu saí dessa cirurgia, eu fiquei entubada, fiquei mais tempo entubada. Colocaram mais 2 drenos diferentes em mim, colocaram 2 molas no meu abdômen e fizeram um procedimento lá, uma embolização. E é um exame, irmãos, que depois que eu saí lá da UTI, eu perdi a força motora da minha perna esquerda e eu fiquei sem andar, né? E aí eu fiquei mais tempo entubada, e eu lembro que quando eu estava acordada, entubada, e meu esposo me viu,
ele nunca tinha me visto entubada, porque das outras vezes eu ficava entubada, ficava lá na recuperação pós-anestésica, e depois que eles tiravam o tubo era que os meus familiares me viam. Né? Dessa vez eu fiquei entubada e fui para UTI entubada, e os meus familiares foram me visitar entubada. E aí o meu esposo me viu entubada pela primeira vez. Eu acho que ele nunca tinha visto ninguém entubado, irmãos. E foi uma situação assim que eu, naquela situação, olhando pra ele, tentando acalmar ele, porque eu tava entubada, e aí eu olhei pra ele assim e fiz assim com a mão, tipo, pega uma caneta. E aí eu escrevi num papel, consegui escrever, e aí eu falei pra ele, fica calmo, eu tô bem, tá tudo bem. Já até falei, fala pro médico tirar esse tubo, que eu já tô bem, eu não tava nada bem, mas pede pro médico tirar esse tubo. Mas aí eles falaram assim, não, fica calma, fica calma. E assim, irmãos, a experiência de estar entubada é horrível, 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 horrível. E assim, esse período que eu fiquei entubada foi muito ruim, muito ruim. Mas todo tempo crendo no Senhor, né? E aí, depois que retiraram o tubo, depois que eles retiraram o tubo, quando foi por volta do dia 10 do 12, saíram os resultados que o médico hematologista tinha pedido, e aí ele chegou em mim e falou assim, olha, descobrimos a sua doença, você tem uma doença rara, essa doença se chama hemofilia adquirida, e assim, é uma doença tão rara que você é o segundo caso diagnosticado no Brasil. Essa doença, irmãos, é uma doença que ela comete uma a cada 1,5 milhões de mulheres, né? E eu, infelizmente, fui uma das premiadas. Eu sou a segunda diagnosticada no Brasil. E aí, irmãos, quando descobriram a doença, aí a gente respirou fundo e falou, não, agora vai dar tudo certo. Descobriram a doença, o médico falou que tem a medicação, a gente falou, não, agora vai dar tudo certo. Aí o médico falou assim, só que essa medicação a gente vai pegar no SUS. Aí a gente, tudo bem, né? Só que aí quando eles foram ver no SUS, não tinha essa medicação. Aí a gente já entrou em desespero, né? Só que eles falaram assim, essa medicação nós vamos tentar pegar no particular. E aí tentaram entrar em contato com o convênio, e aí o convênio pegou e falou assim, olha, nós não vamos liberar, não foi aprovado. Aí a gente já se desesperou de novo, mas continuamos orando ao Senhor. E assim, irmãos, a doença foi descoberta num dia, no mesmo dia o médico solicitou a medicação, e no outro dia a medicação chegou de Brasília. Deus é um Deus fiel, é um Deus treinado. E a medicação, irmãos, foi 150 mil. E a medicação veio de Brasília, e no dia seguinte eu consegui tomar essa medicação. E aí, após tomar a medicação, foi se estabilizando o meu quadro, e aí o médico pegou e falou assim, solicitou novos exames, e aí veio uma nova surpresa, que o meu sistema imunológico, ele começou a combater essa medicação, que é uma segunda coisa muito rara também de acontecer, né? Eu falo com o meu esposo que eu sou uma esposa de raridades, né? Além de ter a doença rara, tive a segunda coisa rara, que foi meu sistema imunológico atacar essa medicação. Tem que dar glória a Deus. E aí, irmãos, quando foi no dia 15 do 2, foi a primeira vez que eu me levantei da cama para mim andar. Desde o dia 1º eu estava acamada, eu não estava andando, eu estava com um aparelho na minha perna que ficava bombeando para mim não ter trombose. E assim, irmãos, em tudo que Deus fez foi tudo milagre, né, irmãos? Porque assim, durante esse período todo, irmãos, eu recebi mais de 50 bolsas de sangue. Mais de 50 bolsas. E a cada bolsa de sangue que eu recebia, eu estava tendo o risco de ter uma trombose, né? E outro milagre que Deus fez na minha vida, irmãos, é que durante todas essas abordagens cirúrgicas que eu fiz, eles fizeram hack e anestesia para me sedar. E depois que descobriram a minha doença, o médico anestesista conversando comigo, ele pegou e falou assim, você sabe que você é um milagre, né? Eu falei, sei que eu sou um milagre. Ele falou assim, você sabia que quem tem essa doença não pode receber hack e anestesia? Porque quem recebe hack e anestesia corre o risco de formar um coágulo na coluna e ficar paraplégico. Então assim, irmãos, eu tomei 4 hack e anestesias, irmãos, e Deus me livrou nas 4 vezes da paraplegia. Então assim, irmãos, Deus me livrou da trombose, Deus me livrou da paraplegia, Deus, em tudo a gente via o poder de Deus, né? E aí, irmãos, depois que eu me levantei, tive muita dificuldade. Eu não sei se os irmãos perceberam, alguns que são até mais próximos de mim. Eu tenho dificuldade ainda de descer a escada. A força dessa minha perna aqui, ela voltou 80%, mas 20% ainda não voltou. Eu tenho que fazer fisioterapia. Os médicos me liberaram agora há pouco, faz pouco tempo.
para eu poder fazer fisioterapia, eu vou fazer fisioterapia para poder voltar a força dessa perna, né? Que durante a última abordagem cirúrgica, infelizmente, um dos meus nervos foi acometido e aí teve esse probleminha na minha mobilidade. E aí, irmãos, quando foi no dia, e aí o médico falou assim pra mim, olha, já que o seu sistema imunológico está combatendo a medicação agora, você precisa fazer um tratamento. Esse tratamento se chama imunossupressão. Só que aqui no Santa Joana nós não fazemos, então a gente vai ter que te transferir para outra unidade. E aí nessa hora a gente já estava desesperado, já era dia 16, irmãos. Eu já estava desesperada, estava sem a minha filha. Imagina, a mãe quando tem o seu filho quer estar junto do lado, né? E aí passava milhões de coisas na minha cabeça, né? Meu Deus do céu, minha filha já vai dar um mês e eu não estou com a minha filha, mas graças a Deus que quem estava cuidando dela, eu tenho certeza que estava cuidando muito bem. Mas assim, coração de mãe, vocês sabem, né, irmãos? Só Deus sabe o quanto eu sofri, o quanto eu chorei. Eu chorava muito, irmãos, muito. Sempre crendo em Deus, sempre crendo no milagre, mas eu chorava muito, irmãos, eu chorava muito. Tinha uma vez que eu me desesperava chorando, mas sempre crendo em Deus e sempre orando. Eu lembro que em todos os meus momentos de fraqueza, irmãos, eu nunca deixei de adorar a Deus. Eu chamava meu esposo, amor, vamos fazer um culto aqui só a gente, mãe, vamos louvar o hino, minha irmã também me acompanhando, vamos louvar o hino, coloca aí no culto, nos cultos de domingo que está passando online, vamos fazer o culto e sempre buscando a Deus e sempre buscando a Deus. Foi um momento de deserto, irmãos, porque eu não ouvi a voz de Deus, mas na verdade, depois eu analisando tudo que eu passei, irmãos, na verdade, Deus estava comigo em todos os momentos. Ele não estava usando alguém fisicamente para mim falar, eu estou com você. Mas em tudo que a gente passou, irmãos, a gente via as mãos de Deus. E aí, quando foi no dia 16, eu tive alta para o quarto. Dia 17, a Isis veio lá para a maternidade, ficou comigo. E aí eu toda feliz, o médico falou que provavelmente a gente ia ter alta e eu toda feliz. Só que aí ele falou assim que não tinha jeito, que ia ter que ser transferido para outra unidade para fazer o tratamento, né, irmãos? E aí, quando foi dia 19, eu só fiquei 2 dias com a Isis, dia 19 a Isis voltou para casa de novo. E aí começou um novo desespero da minha parte e do meu esposo, que a gente falou, meu Deus do céu, para onde que a gente vai ser transferido? A gente não tinha conhecimento de nenhum hospital que fazia tratamento dessa doença. E a gente falou, meu Deus, essa maternidade é uma das melhores. Para onde que a gente vai ser transferido? E aí o médico lá falou assim, olha, a BP é muito bom, tenta mandar para lá. E a gente tentou, só que lá estava esgotado de vaga. E a gente orando, aí a gente viu lá que o Oswaldo Cruz era um hospital bom, e a gente falou assim, vamos nesse hospital então. E aí transferiram a gente para lá, e aí no dia 20 eu fui transferida para o Hospital Oswaldo para fazer esse tratamento, irmãos. Para honra e glória do Senhor, irmãos, é um hospital ótimo, especializado no tratamento de doenças imunológicas, que era o meu caso. E aí no dia 21/12, os médicos de lá também, irmãos, todos os médicos que me atenderam eram médicos excelentes, com uma bagagem muito grande, assim, Deus preparou tudo, né? E aí no dia 21 eu comecei a fazer o tratamento com uma outra medicação, que se chama Feiba. Irmãos, essa medicação, uma ampola custa 290 mil, irmão. Eu lembro que no meu tratamento tinha dias que eu tomava 11 ampolas por dia. Muito cara essa medicação, mas Deus preparou tudo. E essa medicação era uma medicação que eles pegavam no SUS, né? O SUS tem os seus defeitos, mas para algumas coisas, né, até que ele funciona. E aí essa medicação era eles pegavam no SUS, né? E aí, irmãos, quando foi no dia... E só uma observação, de todas essas cirurgias que eu fiz, a minha incisão cirúrgica, graças a Deus, eles não precisaram abrir assim, foi sempre na incisão da cesárea. E essa minha incisão da cesárea, irmãos, eu tinha que fazer curativo todos os dias, às vezes 2, 3 vezes no dia, porque sangrava muito. Eu continuava sangrando, né? Tinha diminuído com a medicação, mas eu continuava sangrando. Mas aí o meu quadro foi se estabilizando, e aí quando foi no dia 22 de dezembro, no dia 22 de dezembro, a médica falou assim, olha, você vai ter uma possível alta, tá? Os exames normalizaram, tá? E tudo bem, a gente se alegrou, ficou feliz, vamos passar o Natal em casa em família, né? Tudo certo. Só que a médica falou assim, eu vou pedir só um ultrassom, só pra desencargo, pra ver se tá tudo bem. Aí, tá bom. Fizeram ultrassom e infelizmente o hematoma se refez novamente. E aí, eles precisaram aumentar a dosagem dessa medicação que eu tava tomando. E aí, irmãos, dia 22 estava bem pertinho ali das festas de finais de ano, né? E aí, a medicação que eu estava tomando, 11 ampolas por dia, acaba. E aí, a gente se desesperou, né? E aí, a médica falou assim, olha, a medicação acabou e
como é final de ano, a medicação era dia 22 de dezembro, a medicação, provavelmente a gente vai ter que pegar na Secretaria Municipal da Saúde e ela só abre no dia 6 de janeiro. Aí começou aquele desespero de novo, eu até entrei em contato com alguns irmãos que são aqui da igreja, que trabalham na UBS, para ver se conseguia me ajudar a pegar a medicação pelo SUS, mas estava todo mundo de recesso, o médico de recesso, todo mundo só voltava dia 6. E aí a médica que estava me atendendo, uma médica muito boa, ela pegou e falou assim, olha, eu vou tentar ligar em outras unidades, outros hospitais, para ver se eu consigo essa medicação. E assim ela fez, ligou em várias unidades, não conseguiu a medicação. E aí a gente desesperado. Quando foi no dia seguinte, ela falou assim, consegui a medicação e além disso, consegui um estoque para você. Então assim, irmãos, o problema chegava num dia, a solução chegava no outro. O problema chegava num dia, a solução chegava no outro. Dia 24, o Natal passou só eu e meu esposo, né? E aí aquela tristeza, né? Porque aí eu já tava no quarto e aí eu vendo o celular, vendo todo mundo com essa família. E me batia aquela tristeza que eu queria muito estar com a minha filha, mas assim, crendo no Senhor. E aí, irmãos, quando foi no dia 29/12, eu estava fazendo uma sessão de fisioterapia. E aí a fisioterapeuta pediu para eu fazer lá um agachamento e desandou tudo, irmãos, que aí sangrou mais ainda, tive um sangramento, e aí teve que aumentar a dosagem da medicação, prolongou-se o tempo de internação, né? E aí chega-se o dia 31, virado do ano, todo mundo com expectativas, né? Novo ano, novos planos, e eu ainda ali internada, né, irmãos? E era dia 1º e a Isis ia fazer um mês. Foi bem difícil pra mim estar longe da minha filha. E aí eu peguei e falei assim com o meu esposo, olha, eu sei que eu estou numa unidade de internação, aqui tá cheia de bactérias, aí eles não tomam a vacina ainda, mas eu preciso ver a minha filha, traz a minha filha, para ela passar a virada do ano comigo, eu quero a minha família toda aqui. E aí, irmãos, eu sei que a gente pegou, reuniu minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, meu esposo, trouxeram o peru, o chefe, tudo lá. A gente se reuniu, trouxeram a Isis, fizemos o aniversário dela e a família toda reunida, né? E aí, irmãos, quando foi no dia 3/1, os médicos falaram bem assim, olha, como a gente fez um novo ultrassom e teve mais um hematoma, infelizmente a gente vai ter que fazer de novo uma nova abordagem cirúrgica. A gente vai tentar ser menos agressiva agora e fazer só uma punção. E dessa forma eles fizeram uma punção no meu abdômen, colocaram mais um dreno. E depois que colocaram esse dreno, irmãos, drenou muito pouco. Aí a médica falou assim, ó, vou tentar uma segunda tentativa para não te levar para o centro cirúrgico. Eu vou lavar esse dreno e vou fazer uma drenagem na sua barriga. Irmãos, pensa no que eu sofri. A médica era desse tamanhozinho, não tinha tamanho, mas porque a mulher tinha de força, magrinha, pequenininha, mas ela vinha, irmãos, e apertava minha barriga tentando tirar esse hematoma pelo dreno. Irmãos do céu, como eu sofria. Eu lembro que teve uma vez que ela fez uma drenagem em mim, tentando tirar esse hematoma, que eu sofri tanto que depois que ela fez essa drenagem me deu até uma crise de enxaqueca, passei muito mal, foi horrível. Mas aí ela fez aí umas 2 sessões com essa lavagem, e aí depois fez o ultrassom de novo, o hematoma diminuiu, mas não tinha sido o suficiente. Aí ela falou assim, olha, infelizmente eu vou ter que te levar para o centro cirúrgico. E aí lá ia eu pela 5ª vez para o centro cirúrgico, 5ª cirurgia. E aí eles fizeram uma drenagem novamente, retirou tudo e falou, agora tá tudo ok. E aí tudo bem. Fizeram essa drenagem e tal. Quando foi no dia 4/1, fizeram de novo um exame de ultrassom, viram que o hematoma ainda estava lá. Aí, irmãos, quando foi no dia 6/1, o hospital ele conseguiu fazer um cadastro no SUS e conseguiu disponibilizar essa medicação super cara. Então, para honra e glória do Senhor, essa medicação que é super cara, eu agora tenho ela gratuita no SUS. Toda vez que eu precisar dela, irmãos, essa medicação tem uma bola de 290 mil, só eu ir lá na Santa Casa que eu consigo ter essa medicação quando eu precisar. Mais uma bênção aí do Senhor, né? E... não são tantas coisas que aconteceram. Quando foi no dia 12/1, fiz de novo um ultrassom e ainda estava internada. O hematoma tinha diminuído, mas não tinha sido suficiente, tive que ir de novo para o centro cirúrgico. Quando foi no dia 13/1, irmãos, eu tive que ir novamente para o centro cirúrgico. E aí foi coletado uns exames do líquido que tinha no meu abdômen e
foi identificado 3 bactérias resistentes. E aí eu tive que tomar 3 antibióticos, né? Mas aí as médicas falaram assim, olha, os seus exames estão melhorando, você pode tomar esse antibiótico em casa e você segue fazendo o tratamento em casa. E aí passou, dia 14, dia 16, os exames melhorando, e quando foi dia 17 de janeiro, eu tive alta hospitalar, depois de 46 dias, irmãos. E aí a médica falou assim, olha, você vai para casa e você segue fazendo o acompanhamento via ambulatorial e segue fazendo acompanhamento com o hematologista e com a cirurgia plástica. E aí tá bom, irmãos, eu saí do hospital tomando 10 medicações por dia. Incluindo essas medicações, eu tomava 3 antibióticos, irmãos. Agora, no dia 25 de janeiro, para a honra e glória do Senhor, eu não tomo mais nenhuma medicação. Meus exames estão todos normalizados. E assim, irmãos, eu não sei se tinha algum médico ateu ali, mas eu sei que eles viram que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, porque todo médico que vinha, entrava no quarto, ele falava assim, você sabe que você é um milagre de Deus, você sabe que não era pra você estar viva, né? E aí é engraçado que sempre quando eu ia pro centro cirúrgico, o anestesista, ele ia fazer uma entrevista com você para perguntar antecedentes, né? Aí eu lembro que na minha última cirurgia, o anestesista falou assim, você já fez alguma cirurgia? Aí eu sentei e falei assim, senta aí, vamos conversar. Eu falei, olha, já fiz, tá, aí eu fui contando pra ele, já tinha sido 5 cirurgias, 6 cirurgias. E aí, irmãos, fui de alta pra casa no dia 17, né? Quando foi no dia 21, eu retornei para passar com a cirurgia plástica. E aí ela falou assim, olha, só uma observação, eu voltei para casa, irmãos, a minha incisão cirúrgica, ela deixou um ponto aberto para o restinho de hematoma que tinha ainda sair, sendo drenado. E aí quando foi no dia 21, eu voltei no médico e a médica falou assim, olha, eu acho que não vai sair mais nada agora, eu vou te internar no dia 23 e só para mim reestruturar, tudo bem. E aí, irmãos, o planejamento era só fechar esse pontinho. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, ela falou bem assim, não, eu vou abrir, porque, não sei, vou abrir aqui que alguma coisa está me cheirando mal. Nossa, quando ela abriu a minha incisão cirúrgica, tinha se formado muito mais coágulo, muito mais coágulo. E aí, foi a 7ª cirurgia, irmãos. Ela me abriu de novo, tirou esse excesso de coágulo que tinha se formado e fechou novamente. Mas agora, como o meu sistema imunológico já está normalizado, os exames já estão todos normal, graças a Deus não se informou mais esses erros. E assim, irmãos, eu não sei o que você está passando, não é jargão, eu não sou pregadora, né, mas também não é jargão, eu sei que os irmãos sempre ouvem, eu não sei como você chegou aqui, mas assim, irmãos, eu não sei qual é o problema que vocês estão passando, eu não sei se tem algum irmão aqui que está passando por alguma situação, que tem alguma doença que para você parece que é impossível. Eu não sei se você está passando por alguma situação que para você acha que é impossível, mas eu quero te dizer que Deus é um Deus de milagres, irmãos. Não era para mim estar vivo, irmãos. Foram mais de 50 bolsas de sangue que eu recebi, foram 7 cirurgias, foram 3 intubações, mas para a honra e glória do Senhor, eu falei, meu Deus, irmãos, eu sonhava com um dia que eu ia estar aqui contando esse testemunho. Eu sonhava com esse dia. Eu sou muito grata a Deus, sou muito grata à minha família, à minha sogra, meu sogro, a Ingrid, a minha querida que cuidaram da Isis, aos meus pais que sempre estavam ali do meu lado, me apoiando, ao meu esposo, que foi muito forte. Irmãos, eu só tenho que agradecer por tudo que Deus fez na minha vida, irmãos. E creia que Deus faz milagre. Talvez você tenha uma doença que para você é uma doença que o médico já falou para você que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. E a Bíblia fala, pede com fé. Se pedir com fé, irmãos. E eu quero cantar um louvor em agradecimento ao meu Deus também, já aproveitar aqui, né? Aleluia, mamãe do Senhor.
pastor Miguel vai dar uma saudação aqui, né? Até falei com ele, mas já está sendo pregado, é verdade, irmão. Porque o testemunho que a irmã falou aqui já é uma pregação. Amém? Oh, louvado seja Deus. Se desesperou quando ela chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Aleluia! Glória! Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz viver além dessa Glória a Jesus! Aleluia! Amém? Foi nada de Deus, né? O pastor Miguel está com a oportunidade.